Muito bem, aguardamos aqui alguns pouquíssimos segundos, mas já temos aí o primeiro pelotão de elite da nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje eu reputo como uma das mais esclarecedoras e confortantes de todos os assuntos que poderíamos tratar. Hoje vamos falar sobre saúde mental e doença mental. E onde cada um de nós se enquadra nisso? Onde cada familiar nosso se enquadra nisso? Onde cada amigo se enquadra nisso? Onde cada amigo de trabalho se enquadra nisso? Onde cada vizinho, onde cada professor, onde cada aluno se enquadra nisso. Estou vendo aqui já muita gente bacana, estou vendo aqui já o Jackson Souza, no Psi Elias Pereira, estou vendo aqui o Diogo Barbosa, no Psi Elias Pereira, a Cláudia Durão no Psi Elias Pereira. É isso aí, Cláudia, cobra a presença da Leisa. A Leisa está boicotando a nossa live. Que menina marota. Nós temos aí no canal Mente Quântica a Tatiana Oliveira, temos a Meire também chegando, temos Quânticas também chegando, temos a Sara que acaba de entrar também. E o pessoal não para de chegar para conversarmos sobre saúde mental e doença mental. A Jacira também acabando de chegar aqui no canal Mente Quântica. O Gonzaga também chegando no canal Mente Quântica. Canal Mente Quântica hoje chegando com tudo aí. 36 acaba de entrar aqui no canal Mente Quântica também. Estamos muito felizes por poder mais uma vez conversarmos sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre nossos aspectos cognitivos, sobre nossos aspectos de introjeção, não é? Nosso mundo interno, como diria Melanie Klein, nosso mundo interno, o que acontece aqui dentro. E o que acontece aqui dentro, quase sempre, com muita frequência, é muito diferente do que está acontecendo do lado de fora. E as pessoas se enganam conosco. E a gente se engana com as pessoas. Não é? Porque nós conseguimos driblar o mundo externo e ter uma vivência interna de acordo com a nossa conveniência, de acordo com a aparência que queremos transmitir para o outro. E isso faz parte da nossa existência, do nosso estado como ser humano, da nossa estada aqui nesse planeta. Ana Lúcia também acaba de entrar, Baiterapias também acaba de entrar, estamos agradecidos à sua presença. Você sabe que nós temos dois encontros semanais aqui no canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira. Nosso encontro semanal acontece aos domingos às 19 horas, que é o horário que você está agora, e a live fica gravada nos dois perfis do Instagram, tanto no canal Mente Quântica quanto no Elias Pereira, onde é feito simultaneamente. E também às quintas-feiras, às 13 horas, temos o nosso encontro, nossa live do projeto Lives Transformadoras, ficando gravado também no canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira. E eu gosto de lembrar sempre que no canal Mente Quântica estamos por uma gentileza, por um coração generoso, que é o da Kênia Bastos. Kênia Bastos, uma amiga muito querida, uma empresária de ética, de sucesso, de muita presença,
de muita personalidade, de muita retidão, do Rio de Janeiro, e ela nos fornece esse espaço para estarmos juntos, né? Em parceria com o Psi Elias Pereira, que é o meu canal, que é onde eu reúno a minha tropa, a minha trupe, a minha turminha aí para dialogar sobre as questões da mente. Autor Literata também está presente aí, uma parceria muito bacana que estamos desenvolvendo juntos e cremos que vamos muito longe com isso. Canal Mente Quântica e Psi Elias Pereira, uma parceria que definitivamente deu certo. Muito bem, já tem umas 4 lives, 5 mais ou menos, que eu acabo não me apresentando, né? E eu quero saber, eu gostaria que você soubesse de onde eu falo, do lugar de onde eu falo. Eu falo de 2 lugares. Eu falo de um lugar mental e de um lugar físico. O lugar físico de onde eu falo é de Hortolândia. Hortolândia, região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo capital, sentido interior, 95, 100 quilômetros, você está na região de Campinas. E eu estou em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, um polo tecnológico, industrial, pertinho aqui da Unicamp. Para quem conhece o ambiente universitário do Brasil e do estado de São Paulo. Esse é o lugar físico de onde eu falo. Eu falo perto do Centro Universitário Adventista, do UNASP, que é aqui pertinho também. Eu saio aqui na calçada da minha clínica e eu vejo o muro do Centro Universitário Adventista aqui pertinho. Estou no Parque Hortolândia. Esse é o lugar físico de onde eu falo. E daqui eu falo para a região, falo para São Paulo, falo para o Brasil e falo para o mundo, que é um motivo de orgulho muito grande. Eu me sinto muito lisonjeado por isso, pelas pessoas brasileiros, brasileiras, marido de brasileiro, marido de brasileira, que estão aprendendo a falar o português e que nos acompanham de fora do Brasil. Aline entrou. Muito bem, dando um aceno aí, acaba de entrar. Eu não me lembro dessa Aline. A Aline deve ser uma amiga nova. Seja muitíssimo bem-vinda, Aline. Ou será que eu já conheço você? Diz aí se nós nos conhecemos ou não. As imagens são tão pequenininhas que pela foto eu acho que conheço. Mas diz aí de onde é que nós nos conhecemos, ou se nós já nos conhecemos ou não. Acabou de chegar aqui uma ligação do Guilherme, que é o meu filho, que está lá na cidade de São Paulo, e ele acabou de ligar. Se for para pedir dinheiro, é bom que eu esteja ao vivo numa live para não poder respondê-lo. Não é não, Guilherme? Você sabe, Guilherme, que esse horário eu estou em live, cara. Por que me ligar nesse horário? Pô, mano, velho, se liga. Esse é o horário da nossa live. Então, se você quer falar comigo, entra na live que eu te respondo aqui ao vivo, para todo mundo ouvir. Também a Larissa entrou aqui no canal Mente Quântica. A Cran no canal Mente Quântica também acaba de entrar. Esse é o lugar físico de onde eu falo, Hortolândia. Mas eu falo de um lugar psíquico, de um lugar mental. Qual é o lugar mental de onde eu falo? Qual é o lugar psíquico de onde eu falo? Eu falo de um lugar muito bacana. Eu falo de um lugar que é permeado pela teologia, não é? A teologia me encanta. Desde pequeno, desde ainda muito criança, muito pequeno, esse mundo da religiosidade mundial, as religiões que cercam a humanidade. Você sabe que há uma coisa que encontrou-se em todas as comunidades, desde as mais primitivas às mais avançadas. Sempre se encontrou a religiosidade. A religiosidade
e as regras anti-incesto. São duas coisas que nunca faltam em qualquer comunidade, desde as mais primitivas. Regras anti-incesto e a religiosidade, não é? Então esse mundo da teologia, da religiosidade, sempre me encantou. E também falo de um ponto de vista da psicologia, não é? Também sou mestre em teologia e sou psicólogo clínico, com base na psicanálise. Esse é um outro lugar de onde eu falo e é o principal de onde eu falo nas minhas lives. E eu quero falar rapidamente, prometo, 30 segundos, sobre como é o meu dia a dia. Das 7h30 da manhã às 11 horas da manhã, eu estou assistindo às aulas de Direito, que é a minha terceira formação. Estou em formação no Direito, 5º período, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. 1 hora e pouquinho para um lanche. Às 13 horas eu começo os meus atendimentos em psicoterapia ou em análise de base psicanalítica e vou até o último paciente, que normalmente é 21 ou 22 horas. Então eu vou até às 10 ou 11 horas da noite. Por isso que você pode me mandar uma mensagem ao longo do dia e eu vou te responder próximo de meia-noite ou na manhã seguinte, ou seja lá como Deus quiser. Mas se você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você vai receber uma mensagem imediata dando o telefone e o nome da minha secretária. E aí você pode conversar com ela e resolver tudo que precisa ser resolvido, porque ela é o meu 51%. Eu sou 49% e a minha secretária é o meu 51%. Tá certo? Muito bem, queridos. Saúde mental e doença mental. Ao falar de doença mental, nós deparamos-nos com um problema. O primeiro problema que surge quando nós falamos sobre doença mental já é um problema insolúvel, já é um problema sem solução. Então veja, quando nós falamos sobre doença mental, Elias, vamos falar sobre doença mental? Vamos falar sobre doença mental. E aí nós já deparamos-nos com um problema que é um problema insolúvel, para o qual não há solução. Você, para falar sobre doença mental, você precisa de um parâmetro, você precisa de uma métrica, você precisa de uma trena, você precisa de alguém que seja suficientemente são, que você possa dizer, esse indivíduo não possui nenhum traço de doença mental. Aí você pode falar de doença mental, porque você vai medir esse que tem traços de doença mental com esse aqui que é são o suficiente para você dizer não tem traços de doença mental. E aqui está o primeiro problema insolúvel. Você não tem esse personagem a quem você possa se dirigir a ele e dizer, eis aqui um personagem que não tem traços de doença mental. Para você poder comparar com o outro que possa ter traços de doença mental. Esse é o primeiro problema insolúvel. E é um problema insolúvel desde sempre. E é um problema insolúvel atualmente. E aqui vou dar a minha opinião. Tinha um orador muito famoso, ele foi missionário no Brasil, muitos anos, cantou no quarteto Arautos do Rei, não é? E quando ele dava suas palestras sociológicas, antropológicas, religiosas, psicológicas, ele citava vários autores importantes e depois ele dizia, agora vou dar minha opinião.
Querem saber minha opinião? Não tenho opinião, ele dizia. Não tenho opinião. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que esse problema insolúvel, ele continuará insolúvel enquanto houver humanidade aqui, nesse planeta. Não iremos resolver esse problema. Se queremos falar de doença mental, precisamos ter alguém com sanidade mental para dizer: esse não tem doença mental. E esse indivíduo simplesmente não existe. Nós não temos esse personagem a quem podemos dizer: esse indivíduo não tem traços de distúrbio mental. Muito bem, acaba de entrar a Cecília Chambô. Ceci, você é filha da Rose e do Freitas? É, né? Se for, um beijinho para você, para a mamãe e um forte abraço no pai. Querido amigo Freitas, saudade de você, Freitas. Freitas... O Freitas tem a minha faixa etária, mas parece que o Freitas vem da neve, né? Porque ele tá todo branqueado, né? Ele tem uma aparência assim mais madura, mais experiente. O Freitas parece um guru, né? Ele tem assim uma tonalidade de barba, ele usa barba também, uma tonalidade de cabelo que dá a impressão que tem aquele veio da neve, né? Então um abraço bem grande para o meu amigo aí, para o Freitas, que carinhosamente eu chamo de Freitas. Um abraço para o Freitas. Se você, Cecília Chambo, for a filhinha dele, que eu acho que é, né? Chambo não é um sobrenome tão comum assim. Muito bem. A Carla Costa 2015 também entrou. Eu sou Bernadette também entrou. Que bom ter você aí conosco no canal Mente Quântica, no Psi Elias Pereira. Eu estava dizendo que para falar de saúde mental, nós tínhamos que ter alguém com traços para a gente poder dizer: esse não tem traços de distúrbio mental. E aí compará-lo com alguém que pudesse apresentar traços de doença mental. Nós não temos essa pessoa totalmente sã. Então, eu vou lhe dizer o que penso. Qual a minha visão sobre essa questão? Adriana Vigatti está fazendo uma solicitação para participar ao vivo. Adriana, eu sempre faço questão de dizer por quê, para não achar que é má vontade. É que essa live, ela está sendo transmitida em 2 perfis do Instagram simultaneamente. No canal Mente Quântica, onde você está, e no Psi Elias Pereira. Então, se você entra ao vivo aqui, eu perco a conexão e perdemos de alguma forma o diálogo e a conexão olho no olho com o pessoal do Psi Elias Pereira. Daí não ser possível participar ao vivo aqui. Mas você pode colocar aí a sua pergunta e a sua mensagem e ela jamais deixará de ser mencionada aqui com a sua autorização. Tá bom? Então o que é que eu fiz? Já que nós não temos um personagem totalmente são, sem nenhum perfil de psicopatologia, o que é que nós fizemos? O que é que eu fiz? Eu criei uma métrica no meu trabalho. Eu tenho uma métrica que vai da parte baixa 0 até o topo 100. De 0 a 100. Essa é a minha métrica. Eu tenho uma régua mental. Ajeitar a mão. Ok. Eu tenho uma régua mental que vai de 0 a 100. E como é que isso funciona para mim? O que eu creio? Com base em quê? Com base nas minhas leituras, nas monografias, nas teses, nos livros,
nos meus 15 anos de atendimento em sociedades eclesiais e nos meus 12 anos de atendimento em psicoterapia. E nos estudos que continuo fazendo. Essa métrica de 0 a 100 me diz o seguinte: não temos esse indivíduo 100% são, a quem podemos dizer ele não tem nenhum traço de psicopatologia. Nós não temos esse indivíduo. Então, como é que as coisas se dão? As coisas se dão da seguinte maneira. Nós temos 3 estruturas mentais na psicologia. Nós temos uma estrutura que é tríplice. Nós temos o neurótico, nós temos o psicótico e temos o perverso. 3. Neurótico, psicótico e perverso. Mas há uma coisa que você precisa saber. Você pode ter comportamentos neuróticos e não ser um neurótico. Comportamento psicótico e não ser um psicótico. Comportamento perverso e não ser o perverso. São só comportamentos. Mas cada um de nós temos uma estrutura. E estruturalmente somos. Veja, e aqui vai a parte importante. Ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou somos perversos por estrutura. E na minha escala de 0 a 100, todos os 8 bilhões de seres humanos estamos enquadrados. Meu grau de neurose pode ser de 0,3. O seu pode ser de 0,2. Seu filho pode ser 0,1. Mas o que é que a gente faz com alguém com neurose de 5,3? Esse indivíduo provavelmente está metido numa depressão profunda, ele tem uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, ele tem uma fobia social enorme, provavelmente ele toma 1 ou 2 medicamentos, ele vai ao psiquiatra a cada 45 dias e ele deve estar em terapia 1 vez ou 2 por semana. Claro, a sua neurose é 5,3, não tem como ser diferente. Quando esse indivíduo, pelo autoconhecimento, pelo tratamento, pela terapia, pela medicação, pelo apoio do seu entorno social, ele baixa a sua neurose, ele vai deixando a terapia, vai deixando o medicamento. Quando a neurose dele for 0,4, 0,5, ele está encaixado na sociedade. Está tudo certo. Ele não precisa de se medicar, não precisa de terapia, não precisa de psiquiatra, de neurologista, nada. Está tudo certo com ele. Agora a questão é, todos nós estamos nessa métrica de 0 a 100 de algum modelo. Eu vou dar as características do neurótico, do psicótico e do perverso. E estruturalmente, cada um de nós está em uma dessas categorias. Quem é o neurótico? A noção de neurose está basicamente, queridos, ligado à angústia. Por quê? Porque o neurótico, ele vive um conflito interno, um confronto interno muito grande. Por um lado,
ele tem o princípio do prazer. Prazer a qualquer custo. Custe o que custar. Doa quem doer. Eu pago. Eu me arrisco. E se arriscam. Se arriscam com a vida, com a polícia, com a droga. Princípio do prazer. Quero prazer a qualquer custo. Princípio do prazer. Aqui ele tem dentro de si o princípio da realidade. Cara, não se meta com assalto a banco e roubo de carga. Cara, não se meta com a cocaína, com o crack. Meu, passa o final de semana sóbrio com a sua garota. Passa o final de semana sóbrio com o seu marido passeando. Não fica, não se atola na cachaça. Você vai ter uma cirrose daqui a alguns anos. E essa luta entre o prazer e a realidade causa angústia e ansiedade. O neurótico é alguém extremamente ansioso. Porque o neurótico é o Elias lutando contra o Elias. Confronto. Tem um outro confronto dentro do neurótico. Princípio de vida e princípio de morte. O que é princípio de vida? Eu sou bom. Eu sou o aluno que todo professor quer ter. Eu sou bom funcionário. A minha casa é a mais bonita do condomínio. Olha o carrão que eu estou dirigindo. Putz, troquei de carro. Olha aí, comprei um apartamento novo. Ah, vou para Orlando. Ah, vou fazer uma viagem pela Europa. Ah, olha só, a calça nova que eu comprei. Já olharam para o meu sapato? Hã? Ainda não? O que vocês estão esperando? Já viram meu guarda-roupa? Eu tenho 112 pares de sapato. Ah, como eu adoro uma boa comida, um bom vinho. Eu sou um bom garfo. Meu café da manhã é muito delicioso, meu almoço, meu jantar. Meu café da manhã, domingo, é numa padaria que eu viajo 40 quilômetros para ir naquela padaria que eu gosto de comer. Tudo meu é bom, tudo meu é melhor. Princípio de vida. Mas ele tem o princípio de morte. Putz, que merda. Meu projeto não foi aprovado. Putz, levei bomba na prova. Reprovei no teste para autoescola. Dei uma bobeira e saí com fulano. Tomara que meu marido nunca descubra. Capotei o carro. Fui fazer a baliza, fui reprovado de novo pela segunda vez. Não consigo abandonar o álcool. Princípio de morte. Princípio de vida e princípio de morte em conflito ferrado dentro do neurótico. E ele não sabe o que fazer. Ele está preso nisso e como ele não se conhece, como ele desconhece a si mesmo, porque tudo isso é inconsciente, ele vive sob o império da melancolia e da angústia. Seus principais sintomas: melancolia, tristeza, solidão, fobia, pânico, hoje, burnout. Esse é o neurótico. Você deve estar dizendo, cruz credo,
Eu quero estar longe. Você não viu nada. Essa é a estrutura neurótica. Depois da estrutura neurótica, nós temos a estrutura psicótica. Nós vimos como o neurótico lida com a realidade. Agora vamos ver como o psicótico lida com a realidade. O psicótico, ao crescer e na adolescência, saindo da adolescência, ou um pouco antes, enfim, ao ir se entendendo de gente, ele olha para a realidade e diz: isso aqui não é bacana. Não gosto disso aqui não. Essa família, castigo, regra, escola, trabalho, regras sociais, polícia, imposto. Se eu vou trabalhar de empregado, ganho uma mixaria. Se vou empreender, dou metade do meu dinheiro para o governo. Não tem como sair desse país. Brasília é um antro de prostituição política, digo eu. E aí o que o indivíduo de estrutura psicótica faz? Ele cinde a sua mente e ele sai da realidade. E aí ele passa a não viver no mundo em que eu e você vivemos. Ele passa a viver num outro mundo, num mundo paralelo, onde ele pode ver coisas. Já ouviu falar em gente que vê coisas? Eu já. Ele pode ouvir coisas. Já ouviu falar em gente que ouve coisas? Eu já. Ele pode ter delírio. Delírio é o pensamento que cola na mente e não sai mais. Eu conheci um instalador de antenas de uma determinada empresa aí, e ele jurava que instalava as antenas, mas ele sofria, porque ele sabia que tudo isso era para monitorar o dia a dia dele. Uma agência enorme no mundo, a CIA, junto com a KGB, junto com a Mossad, junto com a Interpol, estavam todos investigando a vida dele para ver qual era o erro e o problema para incriminá-lo e trazer um vexame público para a sua vida. Ele cindiu com a realidade. Ele mora dentro da nossa casa. Pode ser um filho, um avô, uma avó, um primo, um tio, um cunhado, o pai, a mãe. Ele mora conosco, mas ele não está no mundo conosco. Sabe o mundo do neurótico? Do conflito? Pois é, esse mundo não existe para ele. Então ele não tem culpa, ele não tem melancolia, ele não tem angústia, ele não tem tristeza. Entende? Não tem ansiedade. Por quê? Porque no mundo dele, quem ele é? Ele é Napoleão Bonaparte. No mundo dela, quem ela é? Ela é Cleópatra. No mundo dele, quem ele é? Ele é o Messi. No mundo dele, quem ele é? Ele é quem ele é? Ele é o presidente da República. No mundo dela, quem ela é? Ela é a rainha da Inglaterra.
ele não vive no nosso mundo. Ele cinde com a realidade, ele não suporta a realidade. Essa é a estrutura psicótica. E nós estamos cercados de pessoas com essa estrutura. Ivoneide Rabelo, um abraço. Adriana Vigato, dizendo que entendeu e agradece a intenção de participar ao vivo. Eu é que agradeço a sua fineza, a sua gentileza de compreender o motivo, não é? Muito obrigado pela sua compreensão. Esse é o psicótico. Falamos do neurótico, ele lutando com ele mesmo. O psicótico cinde com a realidade, ele sai da realidade, portanto, ele não sofre como o neurótico. E depois temos a terceira estrutura, que é a estrutura do perverso. Como funciona, como é a estrutura do perverso? Veja, o neurótico conhece a realidade e ele fica lutando entre o prazer e a realidade, entre o princípio de vida e o princípio de morte. Ele quer fazer, mas não pode, a polícia não deixa, a mãe não deixa, o pai não deixa, mas ele quer burlar o imposto, mas a Receita Federal pega, ele tem medo de cair na malha fina, de perder a empresa, ele compra o carro, não consegue pagar, tem que devolver, a vida dele é uma bagunça. Isso é o neurótico. Psicótico está fora dessa, porque o psicótico ele é o faraó do Egito. E contra o faraó do Egito não há lei, não há regras, não há normas, está tudo certo. Ele é psicótico. E o perverso? O perverso é o que melhor conhece a realidade da vida humana. O perverso tem uma inteligência da média para cima. Perverso conhece tudo. Perverso estuda tudo. Perverso é um aluno brilhante. Perverso é um funcionário brilhante. O perverso é um funcionário de carreira na vida pública invejável. Perverso advogou 3 anos, prestou para juiz, passou. Prestou para promotor, passou. Para auditor da Receita, passou. Disse que iria entrar na medicina, entrou. Fez mestrado, doutorado. É neurocirurgião em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv. Conseguiu uma bolsa para Harvard e foi para Harvard e não voltou mais. Está lá dando aulas. Esse é o perverso. Ele conhece os caminhos. E ele não poupa esforços para seguir o caminho para chegar lá. E por conhecer tanto da vida e da estrutura de como o humano vive, ele conhece todas as brechas. Ele conhece todos os atalhos. Ele conhece todas as pessoas. Ele conhece a maneira como dar um jeito no jeitinho. É o Gerson. É o Gerson. Lembra da lei de Gerson? Se você é da geração Nutella
e não sabe o que é a lei do Gerson, pergunta para o papai o que é a lei de Gerson. E ele vai dizer. E o perverso sempre acha um meio de burlar o sistema. Ele não só burla o sistema, mas como o humano é regido pelo princípio do prazer, ele leva seus prazeres às últimas consequências. Às últimas consequências. Ele leva seu prazer à beira da criminalidade. E não é incomum sua vida ser pautada e vivida no crime. E ele morre com 80, 90 anos. E o líder religioso diz, era um santo homem de Deus. Vai direto para o céu sem escala em purgatório. 3 estruturas. O neurótico, conflito consigo mesmo, culpa, medo, vergonha, ansiedade, desespero, remédio, medicação, terapia. Depois você tem o psicótico, fuga da realidade, vê coisas, ouve coisas, interpreta errado, o mundo está contra ele. Ou ele pode ter uma megalomania, não é? Ela acha que é a de Gisele Bündchen. Ele vai na concessionária para comprar um carro de 80 mil e volta em casa com um carro de 220 mil. E a mulher pergunta, homem do céu, como é que você vai pagar esse carro? A gente dá um jeito. Sua palavra favorita é a gente dá um jeito. E depois temos o perverso. Que conhece os meandros da vida humana nesse planeta. E ele burla o sistema. Talvez a expressão que mais traduza como vive o perverso. E eu não estou usando juízo de valor, não. Eu não estou dizendo esse é bom, esse é ruim, não. São estruturas mentais. O perverso funciona como um hacker. Ele sempre acha por onde. A grande questão é, qual é a sua estrutura? A sua estrutura é neurótica? É psicótica? Ou é perversa? E agora, entrando na fase final da nossa live, vou lhe dizer algo para pensar ao longo da semana, até a quinta, às 13 horas, na próxima live. Nosso tema é saúde mental e doença mental. Onde é que está a saúde mental nessas 3 estruturas doentias? A saúde mental está na neurose. Porque a neurose pode ser diagnosticada, tratada, controlada e você ter uma vida equilibrada.
amando, trabalhando, estudando, adquirindo sabedoria, sendo útil para a sociedade. Ser normal é ter uma estrutura neurótica. A anormalidade, a doença mental, está na estrutura psicótica e na estrutura perversa. Aí está o problema. Aí está a doença. Porque aí você não tem como puxar o freio de mão. Aí é desembestado ladeira abaixo e seja o que Deus quiser. E sabe por quê? Freud falava sobre isso. Freud falava que a nossa luta é para permanecer na neurose. Para não descambar para a psicose e nem para a perversão. Mas permanecer na neurose. Porque ali há esperança. Ali há tratamento. Porque o neurótico, ele cria vínculo com o terapeuta. O psicótico não cria. Porque ele é o Pelé. Porque ele é o Neymar. Ele é o Elon Musk. Então ele não cria vínculo com o terapeuta. Ele não é ele. Ele cingiu. O mundo que eu e você vivemos não faz sentido para ele. Então ele não cria vínculo com o terapeuta. Eu quero lhe confessar uma coisa. Os psicólogos sempre estamos preparados para ser abandonados. Sabiam disso? Porque alguém de estrutura psicótica fatalmente vai nos abandonar. Ele não vai criar um vínculo terapêutico conosco, mas nem amarrado. Nem para ganhar 1 milhão. Ele não vai criar um vínculo conosco. Por quê? Porque na cabeça dele, ele rompeu com o nosso mundo, ele é superior a gente. Quem somos nós? Pobres mortais? Um teólogozinho aí? Um professorzinho de psicologia organizacional? Quem é você? Um universitário de direito? Para dialogar comigo sobre as questões da vida? Ele não cria vínculo com o terapeuta. Não há confiança com o terapeuta. É por isso que normalmente minhas primeiras consultas não são pagas. Porque eu preciso entender minimamente se há um vínculo terapêutico. Eu digo normalmente. Que é para ver se há um vínculo terapêutico. Perverso também não cria um vínculo terapêutico com o terapeuta. Por quê? Porque toda vez que ele chega na terapia, está chegando o gênio para fazer terapia com um pobre mortal de um psicólogo que só conhece de psicologia e uma coisinha ou outra de teologia, de antropologia, de filosofia, de sociologia. Você não sabe o que eu sei, né? Então, ele é muito maior do que o terapeuta, né? Quem o terapeuta pensa que é? Então, ele não cria vínculo com a gente. Natalie, precisando sair? Um beijo para você. Espero que tenha uma boa semana.
A Ana Espíndola está dizendo, imagino quantos psicóticos cruzam o nosso caminho e não sabemos. É verdade? É verdade, Nathalie. Então, queridos, a esperança é a solução. Para mim e para você. É contentarmos-nos com o diagnóstico de que estamos lidando com a nossa neurose. Se você se angustia, se você fica ansioso, se você tem medo, se você tem fobia, é motivo para agradecer. Você está no grupo dos neuróticos. Porque o psicótico não tem nada disso. Ele não tem medo de nada. Porque isso são coisas do mundo dos fracos. E ele não é fraco mais. Ele já é... Ele já é o Thor. Ele já é o Homem de Ferro. O perverso ele também não tem medo, não tem ansiedade, não tem melancolia, não tem fobia, não tem pânico. Por quê? Porque ele conhece as quebradas da vida, os caminhos. Ele sabe como levar alguém na conversa. Porém, hora ou outra ele surta. Ele cria vínculo por um tempo. Depois ele explode, espana, ele surta. É o Coringa. É o Coringa. Fiquemos bem com a nossa neurose e tratemo-la com bons profissionais da saúde mental. Seja psiquiatria, neurologia, psicanálise, psicologia, terapeuta. Cuidemo-nos para ter uma vida boa, uma vida bacana, uma vida em que aprendamos a ter prazer sem culpa, alegria sem culpa, experimentar e viver o lado bom da vida, comer, rezar e amar, né? Comer, rezar e amar. Freud dizia, se eu conseguir fazer com que um homem volte a amar e trabalhar, eu estou satisfeito. Qualquer uma outra cura é um plus, é um lance de sorte. São segredos da vida. São segredos da vida. Adriana Vigato, claro que tem solução para a sua neurose. Neurose é para ser tratada. E se vive bem neuroticamente. Se você quer saber. Entendeu? No mais, queridos, um beijo no coração. Forte abraço para você. Adriana, tchauzinho. Obrigado por ter estado conosco. Amou comer, rezar e amar, né? Pois é. Vida boa e vida longa para nós. E vai de neurose e tudo. Só não vai de psicose. Só não vai de perversão. Mas de neurose vai. De neurose vai. Tá certo? Beijo no coração de você que esteve comigo aí no Psi Elias Pereira. Vai ficar gravado. E você que esteve comigo no canal Mente Quântica da nossa querida Kênia Bastos. Vai ficar gravado hoje na íntegra, Kênia. Kênia, hoje não nos derrubaram. Eu cuidei com aquelas dicas que você me deu e não nos derrubaram.
Beijo para todos. A gente se vê na quinta às 13 horas. Bye bye. Fui. Tenhamos uma boa semana.